Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Dorival Júnior porque já está tendo muitos questionamentos sobre a permanência dele na seleção brasileira. É muito pouco tempo que ele assumiu até agora, mas claramente é uma amostra inicial muito ruim, né? E assim, não é como se fosse impossível você já trazer um impacto em poucos jogos. O próprio Tite teve um bom impacto nos jogos iniciais, né? O Brasil já começou a melhorar bastante a partir dos primeiros jogos com ele. Isso não está acontecendo com o Dorival, inclusive, assim, muitos questionamentos sobre a maneira que ele conduziu os jogos até agora, e no final das contas, né, eu acho que essa é a contratação que não fazia sentido, né, porque quando o Brasil perde a Copa do Mundo de 22 com o Tite, né, nas quartas de final para a Croácia, para mim a mensagem que ficou evidente é: nosso melhor técnico não é o bastante no aspecto do técnico brasileiro, porque o Tite é o melhor técnico brasileiro. Mas o que isso significa? Eu acho até que esse Brasileirão está sendo importante para ressaltar isso, né? O Brasil é um país atrasado quando se trata de ideias futebolísticas. O que a gente produz de grandes jogadores, a gente não consegue produzir em termos de técnicos, né? Mesmo aqueles até que fogem um pouco do padrão muito pragmático e conservador que a gente tem. A gente tem o Fernando Diniz, que é um cara extremamente agressivo, só que ele é um cara de excesso, né? Tipo, ele é agressivo em excesso e ele não abandona a metodologia dele por nada, não importa quem ele enfrente, seja o Paysandu, seja sei lá o que, o Rezende, ou seja o Manchester City, vai jogar da mesma forma, vai ter resultados diferentes porque o mundo sempre pede adaptação, sempre pede ajuste e tem técnicos que são teimosos demais para fazer isso. A questão do Dorival é, ele é a mesma metodologia do Tite aplicada de uma forma talvez menos efetiva. Ele é um técnico que, se a gente compara os resultados com o que o Tite fez no futebol brasileiro, ele tá atrás, né? No final das contas é isso. Ele é um técnico que tem um padrão similar de ver a maneira de jogar futebol. É um cara que vai colocar o time pra frente quando se sentir confortável. Se tiver que colocar 2 ou 3 volantes em campo, ele vai fazer isso. Ele dificilmente abre mão da questão da segurança defensiva. Ele mesmo não importa quem ele enfrenta, o Paraguai, o Peru, né? Tipo o Chile. Que, assim, o Peru e o Chile são inclusive acho que os próximos oponentes de data FIFA do Brasil, as duas piores seleções das eliminatórias. Acredito até que o Brasil ganhe esses jogos, mas dificilmente acho que será grandes atuações, ainda mais com a presença dos dois volantes. A expectativa é que o ataque ainda continua emperrado, né? E assim, quando você tem dois volantes com uma baita qualidade de passe, isso não é um problema. Mas não é o caso que o Brasil tá tendo agora, né? O Bruno Guimarães não tem uma hiperqualidade de passe progressivo. Assim, quando eu digo passe é progressivo, para frente. Passar pro lado, entende? Você pode até ter um maestro do passe pro lado, como era o Jorginho lá na Itália, agora no Arsenal, antigamente no Chelsea. Agora, assim, passar igual o Bruno Guimarães e o André fazem, pra mim não tem nada demais, ainda mais pra um país que já gerou tantos talentos fora de série. Então, eu pessoalmente vejo o Brasil numa época em que piora a situação em termos de disponibilidade de talentos. Há uma melhora de várias seleções da América do Sul. Eu acho que, por exemplo, o Equador e a Colômbia estão melhores do que estavam no último ciclo de Copa. E assim, a verdade é que o Brasil, se não conseguiu, com seleções mais talentosas na mão do Tite, performar o suficiente para passar das quartas de final da Copa do Mundo, né? Então, assim, precisávamos de ideias diferentes. Eu falava muito da questão do fato novo. O Ancelotti podia ser isso, mas se não dava pra ser ele, a gente já sabia que era difícil, não era como se ele fosse o técnico livre do mercado. O cara treina literalmente o Real Madrid, o melhor elenco da atualidade. Então, assim, se não dava pra ser, ele tinha que ter um plano B fora do Brasil. Eu queria muito que o técnico brasileiro fosse realmente estrangeiro, porque no final, assim, é teste de uma coisa diferente, entende? Pode ser que não dê certo. Vamos supor que o Brasil contratasse o Jorge Jesus. Talvez daria errado, nunca se sabe. Não tem como saber, nunca é de ciência exata, mas é melhor trazer algo diferente, testar uma fórmula diferente, do que repetir a mesma receita que a gente faz desde 2006 e dar errado. Entende? Não dá pra ficar apenas no técnico motivador, no técnico que faz o feijão com arroz. Isso não é o bastante, ainda mais hoje. Em 2006, com Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano, Roberto Carlos, entre tantos outros talentos, o Lúcio, entende? Se aquela seleção, com esse papinho, entende? Né? Com aquela altivez de sempre, né? Com esses talentos geracionais, já não era o suficiente o feijão com arroz, né? E o papo motivacional.
Não vai ser agora que a gente tá com Paquetá, Bruno Guimarães, Danilo, entende? É uma seleção muito inferior em termos de talento do que era antes. E agora a gente tá tendo seleções mais talentosas que o Brasil, porque 2002, 2006, se forçar a barra até 2010 eu acho que é a Espanha, né? Mas eu acho que a Espanha era melhor. Mas assim, dava pra colocar o Brasil no páreo. Mas assim, o Brasil hoje, pra mim, nem sequer tá entre as 5 melhores plantéis, entende? Então, pra mim, tem que ter um cara diferenciado, tem que ter um cara que traga algo diferente para a seleção, um perfil, ideias e conceitos diferentes, né? E não o Diniz, né? Pelo amor de Deus, né? Mas sim um cara de fora. Eu acho que o Jorge Jesus valia a tentativa porque ele mostrou um sucesso que ninguém foi capaz de replicar ainda no contexto do futebol brasileiro, né? E por ser um técnico que já tem uma experiência muito grande, né? Eu valorizo muito essa questão da experiência, porque é um cara que tá treinando no futebol há mais de 20 anos, entende? Eu acho que ele poderia trazer algo nessa questão da experiência. Ele já trabalhou com nomes muito grandes, então eu acho que ele já tem um pouco de casca para lidar com esse tipo de situação. Já fez final de Europa League, já esteve longe na Champions League com o Benfica. Então, só por isso eu daria um voto de confiança pro cidadão. Mas a questão é, o Brasil fez isso? Não, prefiro jogar no seguro, né? É sempre assim, né? Tipo, eles só estão dispostos a jogar em algo arriscado, entende? Se for o Ancelotti, né? Tipo, o pentacampeão da Champions, né? O cara que ganhou todos os campeonatos de pontos corridos das 5 principais ligas europeias. Se não for esse cara, não pode, entende? Do Ancelotti só existe um. Um Guardiola só existe um. Klopp só existe um. Conte só existe um. Então, assim, evidentemente esses caras são mais difíceis, mas olha a Espanha, por exemplo. Eles tentaram o Luiz Henrique de errado, o Ruiz de la Fuente. Tá dando certo, entende? Talvez não precise ser o gênio da geração, né? Um técnico geracional. Talvez um cara ali, como eu disse, o Jorge Jesus, pode ser o que o Brasil precisa. Uma mentalidade, uma maneira diferente de jogar. No final, o velho conservadorismo e pragmatismo brasileiro não tá levando essa seleção a gente precisa. Então, vamos ver o que vai acontecer, se o Dorival realmente vai ficar ameaçado de demissão. Como ele foi contratado esse ano, é meio complicado acreditar que ele tá ameaçado, né? Mas, assim, os resultados são péssimos, o desempenho é ruim, mas pior do que tudo é a postura, né? A postura de tratar como se nada tivesse errado, como se a seleção não tivesse em crise, como se não fosse o pior futebol que o Brasil joga em muitos anos. Assim, eu ouvi uma frase que para mim reflete, a seleção que tomou 7-1 talvez golearia essa atual de 7-1. Então, é isso que entristece. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, a gente não vê assim, o nascer do sol para essa seleção. A gente só tá vendo uma noite bem triste, fria, chuvosa, e a gente não é uma declaração, eu prometo estar na final da Copa que vai mudar isso, porque no final, a única maneira que eu vejo do Dorival colocar essa seleção do Brasil na final da Copa é se ele comprar os ingressos com antecedência. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.